que você precisa saber para construir um relacionamento saudável. Olá, Mariana Luz aqui falando, sou psicóloga clínica, trabalho com raça, gênero e, claro, saúde mental. Bom, vamos aproveitar este mood, clima do amor que está no ar no mês do Dia dos Namorados para a gente falar um pouco sobre relacionamentos saudáveis. Eu já tenho aqui alguns conteúdos gravados, mas nunca é demais porque a gente fala muito sobre relacionamento tóxico, sobre relacionamento abusivo. E a gente esquece quais são as dinâmicas do relacionamento saudável. A minha pretensão aqui não é um guia ou um passo a passo. A minha pretensão aqui é você prestar atenção para alguns sinais de que tudo tá indo bem. E mais do que isso, para você não esquecer que muitas vezes o estar bem, a gente precisa aproveitar, perceber, a gente precisa compreender, porque senão a gente entra naquela dinâmica de nada funciona para mim, sabe? Aquela coisa de eu tento e nada funciona para mim, eu tento me relacionar e é sempre difícil, nunca dá certo, e às vezes tá dando certo e eu não sei como ser feliz. Então, fica atenta aí às dicas. A primeira coisa para a construção de um relacionamento saudável é a gente se conhecer. Autoconhecimento é imprescindível. Vocês já devem ter me ouvido, já devem estar enjoados, inclusive, de me ouvir falando isso. Aí você pode perguntar, Mari, mas o que o autoconhecimento tem a ver com a dinâmica de uma relação? Olha só, o autoconhecimento significa que eu sei quem eu sou, que eu sei do que eu gosto, que eu sei do que eu não gosto, eu sei o que eu tolero, o que eu não tolero, o que eu abro mão, o que eu não abro mão. Tem uma dinâmica do 70-30. O que é o 70-30? Vou explicar para vocês. Eu sou uma pessoa que amo ouvir sobre amor, ler sobre amor, pensar sobre amor. Então, eu assisto programas e acesso conteúdos que falem sobre relacionamentos e não necessariamente só amorosos, mas relacionamentos em geral. Existe um programa num canal X, né, que tem 2 apresentadores famosos e sempre vem casais famosos nesse programa. E uma das dinâmicas do programa significa colocar uma pesquisa na tela e mostrar para esses casais responderem se essa pesquisa é verdade ou não, o que eles pensam. Em um determinado programa, uma das perguntas da pesquisa era: 69% dos casais têm diferenças irreconciliáveis. Quando eu vi, eu já pensei assim, com certeza, porque as pessoas são profundamente diferentes e um dos maiores problemas que a gente tem para relacionamentos de todos os tipos, mas aqui focando nos amorosos, é a falta de comunicação e para poder lidar, para aprender a lidar com essas diferenças. E aí eu apelidei carinhosamente na minha clínica de 70-30. Então, meus pacientes, se assistirem o vídeo, vão saber do que eu tô falando. Porque eu já espalhei a palavra do 70-30 com quase todo mundo. Então, o que é o 70-30? Dei uma arredondada, porque 69, né? Então, sim, a pesquisa era verdadeira. E 69% dos casais têm diferenças irreconciliáveis. O que isso significa na prática? Que arredondando, 70% das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente faz, é diferente do nosso parceiro. Então, a gente precisa focar nos 30, ou seja, nos valores que se parecem. E aí tá a base da construção do relacionamento saudável. Eu só vou saber quais são os meus 30 se eu me conhecer. Se eu tiver muita consciência de quem eu sou. Muita consciência de mim, das minhas dores, dos meus traumas, do que eu gosto, do que eu não gosto, da minha bagagem como um todo. Porque se eu não tiver essa consciência, quando chegar nos 70, essa relação vai acabar. E eu não vou perceber que era uma relação saudável. Tem uma coisa de dinâmica também que eu acho muito importante dizer aqui, porque como a gente tá num mundo muito moderno e muito mais progressista, obviamente que não para todas as pessoas, mas para aquelas que se posicionam e acreditam nesse mundo mais progressista, e aqui eu acredito que eu tô falando para pessoas mais progressistas mesmo, então como às vezes a gente pode ficar naquela linha tênue de, mas se eu ceder isso aqui, eu não tô sendo uma mulher que não tá se colocando como progressista ou como feminista, eu não tô abrindo mão demais, renunciando demais, né? Eu não tô cedendo. Então, assim, atenção, mulheres, não é uma linha tênue, pode parecer, mas quando a gente tá numa dinâmica saudável, ou seja, aquela outra pessoa que tá com a gente naquela relação, ela também abre mão, ela também renuncia, ela também aceita conversar, ela entende que um dia ela dará mais, que um dia a gente dará mais. Então, isso é muito importante da dinâmica de relacionamentos saudáveis. A gente ter muita consciência de si, trabalhar muito o autoconhecimento, a gente trabalhar esse 70-30
focando nos 30 e a gente prestar atenção nessa dinâmica de como a outra pessoa também se comporta com a gente. Porque um clássico pra mim, quando eu tô conversando com mulheres progressistas, é falar sobre machismo. Ah, mas os caras são machistas, é muito difícil encontrar um cara que não seja machista. Mas já parou pra pensar que às vezes não é a gente encontrar alguém ideal, né? Seria maravilhoso, mas nem sempre tem. É a gente olhar pra construção de uma relação saudável. Ou seja, pra eu construir, às vezes eu preciso demolir coisas e com certeza eu preciso colocar base sólida, uma fundação ali, depois ir subindo. Eu falei fundação, mas nem sei se é fundação. Então, qualquer coisa desconsidera, porque construção não é minha praia é psicologia. Mas enfim, eu coloco ali, né, aquela base bem sólida e depois a gente vai subindo essa base e o subir a base é colocar, né, um monte de competências humanas para solidificar esse relacionamento. Então, eu espero que todas essas dicas e esse wake up, né, do tipo, acorde, se você está num relacionamento saudável, aproveite. A última, que para mim é a dica de ouro, é: se você não está bem, dificilmente você vai construir uma relação saudável. É importante cuidar de si. É importante estar inteira, encontrar outra pessoa inteira para que vocês possam seguir juntas, juntos. Isso é o mais importante na dinâmica da construção de uma relação que quer ser dita como saudável. Gostou? Então, claro, eu vou deixar aqui tarefas para você. Fez a reflexão, percebeu as suas dinâmicas de relação? Deixa nos comentários, inspira outras pessoas também, né? Diga como você se sente, como é a tua relação, como é que você chegou nessa dinâmica de relacionamento saudável. Precisa pedir ajuda? Tá com coragem? Escreve aí, pede ajuda também. Eu quero trocar com você, eu quero poder te ajudar, responder suas dúvidas, suas perguntas. Então, comentários, imprescindível, que é a primeira tarefa. Segunda tarefa, lógico, pega esse link, compartilha com todo mundo, em todos os seus grupos, fala, encontrei ali, não é um guia, não é uma forma, mas encontrei ali possíveis sugestões, um caminho para relações mais saudáveis, porque é muito importante nos dias de hoje e, claro, também tem a ver com integridade física, principalmente para nós mulheres. Além de deixar comentários e compartilhar, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo. A gente se vê no próximo, então tá bom. Um abraço. Tchau, tchau.